Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, como eu costumo fazer em alguns dos meus vídeos, vou falar a respeito da formação de alguns verbos irregulares, Como eu gosto sempre de trazer também aqui no canal, alguma discussão da semana. E essa semana, cara, às vezes você acha que você repete a mesma aula tantas vezes, e você cai num senso comum, de que o assunto já está exaurido, o assunto acabou. E as turmas de concurso público, elas se renovam, são mais pessoas, aderindo, à oportunidade de prestar a prova de um concurso público. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos vivendo o período de Conselho Regional de Medicina, O edital demonstrou um salário legal, que alguns estão aderindo. Então está tendo muita procura. E nós, eu tenho em uma das escolas que eu dou aula, eu tenho lá o curso está bombando, o curso está com bastante frequência, tá? E daí o que acontece, cara? Surgiu uma dúvida quanto a esse verbo chamado verbo irregular. Alguns verbos irregulares não tem como marcar, colega, tem alguns verbos que não tem como marcar. Mas surgiu uma dúvida no que diz respeito aos verbos terminados em EAR e os terminados em IAR, como é o caso do verbo copiar, como é o caso do verbo passear e como é o caso do verbo odiar. Eles não vão ter o mesmo comportamento. E aí tem um macete que eu utilizei em sala de aula e eu prometi que ia fazer o vídeo e eu quero dividir esse macete com vocês. Tudo bem? Então vamos lá? Vamos para a aula então, me acompanhe. É o seguinte, cara, alguns verbos, eles têm comportamento diferente do que diz respeito às suas terminações. São chamados de formas arrisotônicas e formas risotônicas. Tem a ver com a sílaba tônica. Alguns deles têm sílaba tônica no radical, outros têm sílaba tônica a partir do radical. E nos verbos terminados em EAR, nós podemos fazer a seguinte afirmativa, tá? Todo verbo terminado em EAR, ele é um verbo irregular, tá? É o caso do verbo passear. O verbo passear, na hora que você flexiona na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o que acontece? Ele deveria receber um O, que é a sua desinência modo temporal, ou melhor, desculpa, a sua desinência número pessoal, que acontece com a maioria dos verbos. O verbo cantar, eu canto. O verbo beber, eu bebo. Você tira o ar e acrescenta, tira o er, tira a terminação do infinitivo e também a vogal temática, acrescenta o O. Verbo cantar, eu canto. Só que os verbos terminados em EAR, a partir do E, ele, que é o seu radical, ele ganha não um O, ele ganha um IO. E isso vai acontecer com todo o verbo terminado em EAR. Então vamos lá, verbo passear, eu passeio, certo? E assim vai acontecer, olha, eu passeio pelo parque. Então ele não recebe um O, que é a forma natural, ele recebe um IO, o que torna ele um verbo irregular. E assim será o verbo cercear, eu cercio. Verbo desenfrear, eu desenfreio, Desculpa, eu cerceio, eu desenfreio. Verbo falsear, eu falseio. Verbo frear, eu freio. Verbo ladear, eu ladeio. Verbo nomear, eu nomeio. Verbo nortear, eu norteio. Verbo sapatear, eu sapateio, certo? Então, configura-se. Todo verbo terminado em EAR, ele será um verbo irregular. Qual que é o problema? Os verbos terminados em IAR, na sua grande maioria, eles são verbos regulares. O que acontece? O radical você vai contar até a letra I e depois você vai acrescentar apenas um O na forma. Todo verbo terminado em IAR é assim. Vamos lá, é o caso do verbo copiar. Na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o que você vai fazer? Você vai acrescentar ao radical, que é o copie, apenas um O. Vai ficar como? Pode deixar, eu copio rapidinho. Então combinemos. Os verbos terminados em IAR, eles têm comportamento diferente dos verbos terminados em EAR. Eles são verbos regulares. Notem que assim será com o verbo adiar, eu adio. O verbo avaliar, eu avalio. Variar, eu vario. Arriar, eu arrio. Apreciar, eu aprecio. Amaciar, eu amacio. Tripudiar, eu tripudio. Acariciar, eu acaricio. Premiar, eu premio. Certo? Contudo, há exceções. E aí foi o papo.
da aula, né, cara? E daí foi a hora que eu apresentei o quê? Como há exceções, como é que eu vou fazer para decorar? É fácil, colega. Você usa o Mário. E aí, pela minha grande surpresa, a maioria não conhecia o Mário. Quem que é o Mário, cara? O Mário é um acróstico, né? Como assim acróstico? São as primeiras letras de 5 verbos que são conjugados de maneiras diferentes. Então vamos lá? Ele não vai receber, no caso dos verbos adiar, avaliar, apenas um o na sua terminação, que vai ficar eu adio, eu avalio. Não. Esses verbos eles vão receber um e na sua composição. É o caso do verbo mediar. Então ele não vai ficar eu medio, ele vai ficar eu medeio, tá? É o caso, por exemplo, do verbo ansiar. Eu anseio. É o caso do verbo remediar. Eu remedeio. É o caso do verbo incendiar. Eu incendeio. É o caso do verbo odiar. Porque, notem, o verbo odiar não é eu odio. O verbo odiar é eu odeio, certo? Muito bem. Então, esse configura o Mário. Você cai no concurso? Dá uma olhada nesse exercício. Sabe-se que medeia, porque eu medeio, tu medeias, ele medeia. Corresponde à conjugação da terceira pessoa do singular do presente e do indicativo do verbo mediar. Trata-se de um verbo irregular, terminado em iar, mas é peculiar. Somente 5 possuem essa conjugação. Assinale a alternativa que apresenta um verbo com a mesma terminação e cuja conjugação é semelhante à do verbo mediar. Aí o que você fez? Você decorou o Mário. O Mário é o verbo mediar, é o verbo ansiar, é o verbo remediar, é o verbo incendiar e é o verbo odiar. Não corresponde ao verbo copiar, agraciar, angariar nem historiar, porque o verbo copiar eu copio, o verbo agraciar eu agracio, o verbo angariar eu angario, o verbo historiar eu historio, mas o verbo odiar fica como? Eu odeio, tu odeias e ele odeia. O correto é a letra B. Meus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso ajuda bastante, tá? Você compartilhar o canal ajuda o canal a ganhar relevância. Se foi útil para você, indique, mostre para os seus colegas, tá bom? Para quem está se preparando para o concurso público, tá ok? Então tá, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até semana que vem.